Queria convidar o pastor Azevedo aqui, nesse momento. Hoje Deus falará conosco nessa noite através do seu servo, utilizando a palavra, que é viva e eficaz. Nós vamos ouvir então a palavra do Senhor. Vamos orar? Baixe sua cabeça mais uma vez, querido, feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui na sua presença e te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco nesse momento. Que o Senhor use o teu servo, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, que o nosso coração esteja aberto para ouvir a tua mensagem e que, Senhor, todo pensamento humano caia por terra no nome de Jesus, porque nós cremos que o Senhor é poderoso para falar. Então fala conosco, porque nós queremos te ouvir. É a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor, né? É motivo de muita alegria nós estarmos aqui nessa noite. Ontem nós estávamos indo para um almoço, aniversário da esposa de um amigo, e o nosso carro deu problema, e a gente, vou voltar. E nós voltamos para casa, né? Caramba, e amanhã, como que eu vou para a parte de Sueli, meu Deus? Aí hoje de manhã eu saí, dei uma volta no quarteirão, bem próximo de casa, e o carro, graças a Deus, estava tinindo. E aí eu falei, caramba, como que Deus trabalha, né? O meu coração não queria estar lá, mas o meu coração queria estar aqui. Eu queria estar lá porque eu amo aquele amigo, mais chegado que um irmão. Mas o meu coração não estava lá. O meu coração queria estar aqui. E graças a Deus que tudo é feito segundo a vontade do Senhor. Muitas das vezes nós não entendemos isso. Muitas das vezes a gente, caramba, mas por que comigo, Senhor? Todavia, tudo será segundo a vontade do Senhor. E graças a Deus estamos aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor. Fiquei muito feliz pela igreja nos confiar, né? Obrigado. Eu bebo muita água mesmo. Nos confiar essa missão, que é uma missão. E aqui está com a minha esposa, que me acompanha, a irmã Neide, a varoa valorosa, a minha cunhada, a Vera, está ali, nós convidamos também, o meu cunhado também está ali. E convidamos muitas pessoas. Por que convidamos? Porque Parque Sueli é uma família. É uma família e essa família faz parte do nosso coração. E para nós é sempre motivo de grande alegria rever pessoas que fazem parte da nossa história. E ao chegar no templo e ver rostos conhecidos, eu fico muito feliz porque eu tenho visto Deus trabalhando de uma forma ímpar na vida dessa igreja, através do ministério do pastor Pedro, e de todos os irmãos que têm, de uma forma cooperativa, se doado para que esse trabalho cresça. E esse trabalho há de crescer e há de alcançar os confins da terra, como é a vontade do Senhor. Amém? E aí nós esbarramos no trabalho dos homens, não é isso? Bonito isso aqui, né? Homens vivendo o reino de Deus, a coisa mais linda do mundo. E aí eu falei, Senhor, essa mensagem é mole. Ó, de letra, né? Isso aqui é letra, jogando bola, né? Sou ruim pra caramba. E aí quando eu fui buscar no Senhor, irmãos, eu tenho que confessar, como que eu sofri. Senhor, onde está essa palavra? Onde está essa palavra? Onde está o que tu queres falar? Senhor, mesmo na minha insignificância, mesmo na minha infidelidade, Senhor, tu quer alcançar alguém. Então que eu possa ser a mula de Balaão. Que Deus venha usar os meus lábios para a exaltação do nome do Senhor.
Que Deus venha despir toda a vaidade da minha mente, do meu emocional, da minha razão, e venha sim dar uma resposta, não segundo aquilo que nós queremos ouvir, querido, mas aquilo que Deus tem para nós, amém? E por isso nós separamos uma palavra de ordem, e a palavra de ordem nessa noite é confiança, do verbo confiar, amém? Qual é a palavra de ordem de hoje? Não ouvi. Ainda não ouvi. Ainda não ouvi. A palavra de ordem é confiança. Essa é a palavra de ordem. Confiança. E a confiança que vai suportar, vai transpor, independentemente de qualquer situação que nós estejamos passando. Nós precisamos entender o propósito de homens vivendo o reino de Deus. E nós mudamos, tiramos ali o substantivo homem e colocamos pasme, meu amigo. Falamos de uma forma clara, indivíduos. Indivíduos. Porque indivíduos, ele engloba a todos, sem nenhuma exceção. Indivíduos são pessoas. Então, nessa noite, nós vamos estar aqui nesse templo, discorrendo sobre isso. Indivíduos que vivem o reino de Deus. Essa é a grande questão. Mas para que nós entendamos isso, precisamos parar e analisar detalhes. Eu anotei aqui. Só entenderemos o que é viver o reino de Deus. Só entenderemos a medida, a proporção que em nossa vida, cada pessoa, indivíduos, Jesus Cristo seja a revelação perfeita de Deus à humanidade e que sua supremacia e suficiência está sobre tudo e todos. Se nós não tivermos esse entendimento, nós nunca iremos alcançar o que é viver no reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele começa aqui. Então nós precisamos já, independentemente se é um pastor, se é um diácono, se é um presbítero, se eu tenho 20, 30, 50 anos de igreja. Esquece isso, deleta isso. O importante é você entender Jesus Cristo, revelação perfeita de Deus. Não haverá outra revelação. Não existe outra revelação que Deus cedeu para o homem através da graça, que não seja o seu próprio Filho amado Jesus de Nazaré. Nós falamos de Jesus para cá, Jesus para acolá, Jesus para lá e Jesus para acolá. Mas precisamos deixar esse Jesus encher o nosso interior e transbordar. A revelação perfeita, eu preciso ter um tato ou um tete-a-tete com Ele. Eu preciso isso. Você e eu dependemos disso. Não haverá outra revelação. E pasmem, no mundo só se vive uma única vez. A nossa oportunidade já é hoje, 16 de junho de 2024. Essa é a nossa oportunidade. E desde já eu agradeço a Deus porque você está aqui nessa noite. Eu agradeço a Deus que você poderia estar em todos os lugares do planeta. Mas o Espírito Santo de Deus, ele te trouxe, tocou e fez com que você, independentemente das dificuldades, caminhasse para o templo. Aí me faz lembrar quase 40 anos atrás, quando eu passei ali e ouvi Deus falar comigo, entra em Parque Sueli. E eu entrei, irmãos, eu entrei. Jesus Cristo, ele precisa ser essa revelação perfeita na sua vida. A supremacia e a suficiência de Jesus sobre tudo e sobre todos tem que fazer parte do seu dia a dia.
Você tem que perceber isso. Independente das outras pessoas, independente da multidão, esse Jesus triunfante, esse Jesus que venceu a morte, esse Jesus que está sobre todos, ele precisa reinar na tua vida. Jesus precisa estar como centro das suas atenções. Outro ponto que eu separei aqui, que o indivíduo que ele vive o reino de Deus, ele não retrocede, ele não está distraído com os embaraços dessa vida, não recua em meio aos desafios. Aquela pessoa, o indivíduo que vive o reino de Deus, os problemas vêm, as dificuldades chegam, as lutas se avolumam, mas ele está ali, queridos, firme. Mas por que ele fica firme em meio a tanta dificuldade? O espírito masoquista, não. A vida muitas das vezes pode estar nocauteando, colocando você na lona. Mas você sabe que Jesus nasceu em você. E Ele está sobre tudo e sobre todos. Quando você permitir, não a emoção, mas a convicção, ela adentrar em você, de uma dínamo de Deus, queridos, ninguém terá condição de reter o Senhor te usando com autoridade e com ousadia. Mas pastor, eu sou uma criança. Não diga que você é uma criança. Deus há de usar à medida que você se dispuser. Porque você é um indivíduo vivendo o reino de Deus. Há dúvidas? Agora eu vou te perguntar. Qual é a palavra de ordem? Se nós formos por uma batalha agora, como Josué, com essa confiança, nós vamos sucumbir. Qual é a palavra de ordem? Caiu as muralhas de Jericó. Soou as trombetas. Por isso, irmãos, entendendo que Jesus está sobre tudo e todas as coisas, sabendo que Ele tem a supremacia, a autoridade, o poder para reverter toda a situação, nós podemos começar a viver o reino de Deus. Amém? Viver o reino de Deus, que é o tema muito sugestivo dos homens, Parque Sueli, da igreja, a Igreja Batista do Parque Sueli. E nós vamos fazer menção num texto que se encontra em Hebreus, aonde? No capítulo 11, do verso 1 ao verso 8. Sem desesperos, irmão, pode ficar sentadinho e nós estaremos lendo esse texto que se encontra em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 11, do verso 1 ao verso 8. A água é a coisa mais maravilhosa que existe. Amém? Todos encontraram? Segundo as Escrituras, o verso 1 diz: pois bem, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, a fé, os antigos alcançaram testemunho.
diz o texto. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Diz o verso 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. O verso 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua extradação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ele temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome. Está aqui, Senhor, a tua palavra lida, Senhor, a tua igreja. Fala conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, nesses pequenos versos que lemos nessa galeria dos heróis da fé, só lemos apenas 8 versos. Nós podemos tirar uma conclusão lógica. Esses homens viviam o reino de Deus. Esses homens viveram o reino de Deus. Esses homens não conheciam Jesus. Jesus ainda não havia se manifestado a ele como Salvador do mundo. Mas esses homens ouviram Deus falar. E à medida que eles ouviram Deus falar, nasceu nos seus corações a confiança. A confiança, independentemente de qualquer situação. Então nós podemos já pontuar, que nós pontuamos aqui, pontuar aquilo que identifica o indivíduo que vive o reino de Deus. Nesses pequenos 8 versos, nós podemos pontuar. Primeira coisa que nós devemos trazer para a nossa memória, nós precisamos acreditar que Deus existe. E se a gente for, mas todo mundo acredita em Deus. Todo mundo já ouviu Deus, ou que existe um Deus. Mas acreditar em Deus, fazer, como está escrito naquele verso, viver o reino de Deus, é você se dispor a Deus. É você se entregar sem reservas. É você colocar Deus sempre em primeiro lugar. E sem querer alguma coisa em troca. Você, conhecendo Jesus como Senhor, sobre tudo e sobre todas as coisas, à medida que o Jesus maravilhoso, que a Bíblia nos revela, a maior revelação de Deus, fala comigo, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu não olho nem para um lado, nem para o outro. Eu simplesmente tomo uma posição. Então, primeiramente, querido, eu primeiro preciso crer, acreditar que Deus existe. E além disso, eu ter a certeza, confiança, que Deus ele pode reverter toda a situação. Eu preciso crer nisso. E é à medida que eu
creio que eu me aproximo, e à medida que eu me aproximo, Deus se manifesta. É interessante se nós lembrarmos do Antigo Testamento, quando Moisés estava cuidando das ovelhas de Jetro, ele olhava o morro, um monte, algo misterioso aos olhos humanos, e naquela distância que ele via aquela maravilha sobrenatural, Deus não falou com ele. Precisou que ele se aproximasse, e à medida que ele se aproximou, e chegou tão próximo, que o Senhor fala para com ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Então, à medida que você se aproxima, vivendo o reino de Deus, você se aproxima, você chega próximo e quer ficar mais perto, como João, no regaço de Jesus, porque não tem melhor lugar para estar. Nós convidamos as pessoas para virem à igreja hoje. Mandei lá o site da Igreja Batista, top de linha, mas aprove a Deus nós estarmos aqui. Estamos felizes em estarmos aqui, porque estamos entendendo que compete a mim e a você ser um cidadão do céu. Compete a você e a mim. Precisamos discernir Deus, para que a nossa vida de fato e de direito não seja um copo vazio. Mas seja um copo cheio. Você precisa entender isso. E hoje, nesse dia 16, Deus está falando com você, confia. Você pode estar um frangalho, emocionalmente abatido, triste, desesperançoso, não há solução. Deus está na frente. Deus está na direção. Mas eu preciso confiar. Isso não é uma palavra de autoajuda. Não é, querido. Isso é uma revelação bíblica. É algo que nós precisamos trazer para a nossa praticidade, independentemente do tempo ou do nosso cargo eclesiástico. É deixar Deus nascer de tal maneira em nosso coração, que ao passarmos por algum lugar, as pessoas fitarão a mim e a você, mas verão Jesus de Nazaré. E as pessoas se converterão mediante aquilo que você trouxer de Deus, porque nós não temos nada, Vera, para oferecer de nós mesmos. Nós somos o pó e a cinza. Não somos dignos do Senhor. Nós não somos dignos do Senhor. Mas o Senhor, Ele te conhece e Ele te separou. Mesmo você, Ismael, não conhecendo a si próprio, Deus conhece. E é por isso, queridos, que o reino de Deus é conquistado com força. É por isso que as coisas do Senhor é loucura. Porque você pode estar hoje enfermo. Enfermidade de morte. Falamos aqui de algumas pessoas que estão no luto. Eu ouvi algumas famílias que Deus tem de compaixão e misericórdia, que console com o Espírito Santo, que passaram pela dor da perda de um ente querido, de um pai, de um amigo, de um irmão, de uma esposa, de um esposo, eu não sei. Mas independentemente disso, nós não podemos deixar que a emoção da perda ofusque a grandeza de Deus, porque o Senhor faz segundo a excelência da sua vontade. Muitas das vezes a gente não compreende
E não precisamos compreender, precisamos somente confiar. Precisamos confiar. E uma confiança de uma forma concreta e não de uma forma abstrata. Uma confiança que faça diferença. Muitas das vezes receberemos uma notícia ruim. Olha, está acontecendo isso, vem o desespero, vem a lágrima, vem a dor, humanamente falando, a gente fica sem chão. Mas o Senhor domina, tem o controle, e é por isso que eu vivo o reino de Deus. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Mas nós precisamos estar próximo. Precisamos se achegar mais. Precisamos deixar que Deus nos use da maneira que Ele quiser. Isso vai fazer com que nós nos habilitemos em Jesus para ser uma pessoa, um indivíduo que vive o reino de Deus. Porque a gente pensa que viver o reino de Deus, Zé, é lá no céu. Não, irmãos. O reino de Deus, o reino dos céus, é hoje, é agora. O céu pode chegar para mim hoje, se Deus me levar para a glória. Os irmãos já pensaram nisso? Então, o cidadão do céu, homens, indivíduos que querem viver o reino de Deus, precisa chegar a Deus, precisa conhecê-lo e ser íntimo dele. Não conhecer de ouvir falar, porém como Jó, hoje meus olhos te veem. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Ele nasceu em mim, ele vive em mim, ele reina em mim, ele direciona os meus passos aonde ele quer que eu vá. Ele não permitiu que eu fosse à festa. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mas me honrou, me abençoou, alegrou a minha alma, o meu espírito, me trazendo ao templo da Rua Passuária, número 38. Igreja Batista do Parque Sueli. Amém? Que está diferente. Deus está trabalhando. Então eu preciso ter esse entendimento que em meio a qualquer circunstância, Deus tem recompensa. Recompensa para aquele que confia. Mas pastor, eu andei a vida toda na terra e fui um ferrado. Tem problema não, meu irmão. Deus é contigo. Nem todo mundo vai ter carro zero, nem todo mundo vai morar na Barra, nem todo mundo vai viajar. Não, isso aí é uma falácia. Vamos fazer a separação daqueles que vão e aqueles que não irão gozar das bodas do Cordeiro. Haverá uma porta. E dizem, segundo a Escritura, que ela é estreita. Não dá para levar mochila, nem ninguém do lado, na carona. Não, vou esconder aqui. Não acontece isso. Então nós não podemos deixar nossa oportunidade se perder, porque nós só temos uma única vida, que pode ser tirada de nós a qualquer momento. Porque preciosa para o Senhor é a morte dos seus santos. Porém, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nós não podemos temer mais a morte. Jesus, a maior revelação, pagou alto preço por nós. Mas nós estamos falando aqui de reino, cidadãos do reino de Deus. E precisamos apontar outra vertente. Viver o reino de Deus é possuir uma fé viva, transcendente, tendo a certeza que nada é difícil para Deus. Nada é difícil para Deus, irmãos. O que é difícil para Deus? Difícil para Deus? Deus não curou. Ele deixou de ser Deus? Você deixou de ter fé? Não, irmãos. Lucas diz que, Lucas 1,37, que Deus é Deus do impossível. Se a coisa ela não concordarem com aquilo que nós queremos,
seja feita a vontade de Deus. Por isso que o nome de Abraão está elencado na galeria dos heróis da fé. No momento que ele ia sacrificar o Senhor, o que o Senhor pediu a ele? O quê? O filho, o seu único filho, de uma mulher estéril, que já estava avançada de idade, 90 anos, que havia perdido o libido. E o que ele fez? Ele confiou. Ele não negou o que ele possuía, o que era mais importante para a sua vida. E Deus registrou o feito para que nós, hoje, nesse dia 16, despertássemos que viver o reino de Deus não é brinquedo, não. Não é fácil. Precisamos entender isso agora. Nós queremos julgar nós mesmos. Nós só estamos trazendo algo para que as dúvidas elas sejam lançadas por terra. Porque o inimigo ele coloca dúvidas. E a gente fica, será que eu confio? Ou será que eu não? Será que eu vou? Ou deixo de ir? Meio barro e meio tijolo. Meio sapo e meio perereca. Não pode. Eu tenho que entender isso, que viver o reino de Deus é possuir uma fé viva, que transcende qualquer situação. A coisa está ruim, mas eu estou, Senhor, tu está no negócio. A coisa está avolumando, Senhor, eu estou tranquilo. Faça segundo a tua vontade. Se eu tenho que morrer, eu vou morrer e ponto. Acabou. É assim que funciona. Quem vai ficar para a eternidade aqui na terra? Ninguém. Quantos heróis da fé já passaram por essa igreja aqui, que eu conheço, que já não estão mais entre nós? Muitos, eu não vou falar nomes. Pessoas que, no período que Deus permitiu que elas estivessem, elas deram o seu melhor, porque elas entenderam os propósitos de Deus para as suas vidas. Não eram mais fortes, não eram mais fracos, não eram mais altos nem mais baixos, simplesmente eram servos e serviam segundo a excelência do Senhor. Outro ponto interessante também, que você pode agora estar até, poxa, caramba, mas o pastor está falando ali, mas a minha vida, caramba, se ele soubesse o que eu estou passando agora, meu Deus, não sei nem como vou resolver os problemas segunda-feira, amanhã, dia 17. Meus irmãos, qual é a palavra de ordem? Qual é a palavra de ordem? Confiança. Descansa. O amanhã pertence a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Diz as Escrituras. Atestam as Escrituras sobre ela própria. Eu posso tomar posse disso? Pode sim. Porque eu já tomei posse disso. Eu já tomei, irmãos. Problemas, todos nós possuímos. Dores e tristeza, amarguras, decepções. Quem nunca teve? Mas precisamos viver o reino de Deus. Precisamos continuar. Precisamos seguir em frente. Não podemos ser nocauteados e deixar o juiz contar 1, 2, ou jogar a toalha. Não, Zé. Precisamos sacudir. Levanta, sacode a poeira e vai embora. É dessa sorte que o cidadão do céu se manifesta. As pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor. O choro, ele pode vir, meu irmão,
a dificuldade também pode vir. E muitas hão de vir. Mas nós passaremos por todas elas. Quando você olhar, você já passou, já foi embora. É para isso que a igreja existe, para te habilitar para ser um cidadão do céu. O indivíduo que vive o reino de Deus, mesmo quando as coisas não saem como planejou. Puxa vida, depositei toda a minha expectativa naquilo. E agora, Senhor? E agora? O que vai acontecer? Você não desanima. Você não olha para trás. Você simplesmente confia. E vai caminhando passo após passo, até você alcançar o triunfo, a vitória, o gozo do Senhor. Quando eu estava preparando a mensagem, diversas personalidades veio sobre a minha mente. Uma que chamou muito a minha atenção foi João, o batizador, que não fez nenhum milagre. Nenhum milagre. Não fez nada extraordinário. Mas recebeu o testemunho de Jesus, que de mulher não nasceu um como João. Por que me veio à memória? Porque Deus, Ele nos conhece, porque Ele que nos formou. E esse Deus que nos conhece, que nos formou, Ele tem algo ímpar para você, para mim, para todos os indivíduos que querem viver o reino de Deus. Todos. Mas às vezes a gente olha para nós, né? Mas como que Deus pode me chamar? Como que Deus pode me chamar? Ele pode te chamar, meu irmão, minha irmã, porque Ele te formou. E mesmo que você não conheça o potencial que há em você, Ele conhece. E só falta você tomar posse. Só falta você fazer uso daquilo que o Senhor te deu. Deus não chamou nenhuma pessoa, nenhuma, que Ele não queira usar. Ele não chamou nenhuma pessoa que não tenha nada para oferecer. Se Ele te chamou, Ele tem algo para contigo. Se você não sabe que algo é esse, conversa com o Senhor. Senhor, estou aqui, Senhor. O que eu vou fazer? E eu te garanto, irmãos, em nome de Jesus, quando você abrir o teu coração com toda sinceridade, com toda espontaneidade, falando, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu também quero estar lá, no bolo. Querido, é que nem pipoca. A coisa começa... E você não consegue entender. Daqui a pouco Deus vai dando direções. Coisas extraordinárias vão acontecendo diante dos teus olhos. Aí você, mas Senhor... Pum, pum, pum. Só depende de você. Não se prive disso. Não se prive disso, não. Aceite esse conselho. Nesse domingo, tome posse.
do chamado. Não tenha medo. Aqueles homens, eles tiveram situações de fato extremas, mas eram pessoas como nós, emocionais. Eles simplesmente foram, porque nós, meus irmãos, somos peregrinos. Nós estamos aqui por um breve e momentâneo tempo. É uma situação que é um piscar de olhos. Passa tão rápido. Passa de uma maneira tão assustadora. Quando você olha, o tempo passou na janela. E só Carolina não viu. Por isso, eu preciso compartilhar com você. Confie. Confie. Quando eu estou te falando, pô, mas você, caramba, você ainda está nessa. Você ainda não desistiu. Caramba. Agora, poxa, está na hora de você tomar uma atitude. Deixa isso para lá. Persevera. Porque aquele que bate, a porta abre. E não abre por fora, não. Abre por dentro. Porque quem bate na porta não tem chave. Espera que aquele que está no interior toque a maçaneta. Deus tem coisas grandes para você e para mim, para todos os indivíduos, sem distinção, que querem ver o sobrenatural de Deus. Então, meu irmão, chegou a tua hora. Ah, mas, caramba, chegou a tua hora. Agora você vai manifestar se você confia ou se você desconfia. Por isso que você não pode esquecer. Grava na tua memória. A palavra de ordem é confiança. Você vai sair. Nós vamos embora. Mas Jesus está escrevendo o que ocorreu nesse dia e nessa hora. Hora com H. De relógio. Então, precisamos viver o reino de Deus se posicionando. Quem ainda não é uma pessoa que já está inserida, vivendo o reino de Deus, mas que quer viver isso, quer sentir isso, quer compartilhar os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades, não com uma pessoa qualquer, não desmerecendo ninguém, mas com o próprio Deus. Você falar com o Senhor e o Senhor te ouvir. Você falar e Ele parar, te ouvir pacientemente e te orientar. Vai assim, assim, e você só vai avançando. Fica o convite para você, para que você, da tribuna da igreja,
levante uma das suas mãos, que nós vamos orar por você. Não fique constrangido. Se nós estamos falando de confiança, você tem que romper com o medo. Você tem que romper com a vergonha, com a timidez. O que os outros vão pensar? Esquece o que os outros vão pensar. Você precisa viver o reino de Deus. Se você está entendendo isso, eu te faço um convite. Levante só uma das tuas mãos, porque o pastor Pedro vai orar por você. Porque ele vai orar por você. Vai te colocar no colo do Senhor, como eu peguei um bebezinho hoje, né? Com o maior cuidado com um bebezinho de 2 meses, 1 mês, 2 meses, eu fiquei com medo de que a cabecinha, o pescocinho mole ainda, eu fiquei com medo, mas eu segurei com tanta firmeza aquele bebezinho, e orei por ele. Eu orei por ele hoje, meu irmão, por ela. E Deus é muito maior que o homem, e tem um amor imensurável. Ele vai te colocar no colo, e vai te acalentar, e vai sarar as tuas feridas, vai secar tuas lágrimas, e vai falar para você: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, eu estou contigo. Ah, meu Deus, coisa maravilhosa. Você está assim, sem caminho, aí o Senhor pega você pela mão. Hoje eu estava passando, testando o meu poçante, aí vi um bebezinho, eu vi, irmãos, lá em Chaperó, uma criança devia ter 3 ou 4 anos, magrinho, andando sem ninguém. Aí eu falei: meu Deus, como é que pode aquela criança estar sozinha? Qualquer um poderia pegá-la, tomá-la e arrebatar aquela vida, e ninguém ia ver. Isso veio no meu coração, porque os dias são maus. Os dias, meus irmãos, são dias maus. Por isso nós precisamos, sim, tomar posse. Isso compete a você. Só você pode mudar isso. Amém? Então, quer viver o reino de Deus? Toma posse. Tome uma atitude. Porque hoje foi pregado aqui nesse lugar. A maior revelação é Jesus. Não haverá outra. E eu lembro do Sérgio Lopes, pastor, quando ele diz: não haverá Calvário outra vez. Eu lembro disso, desse louvor. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Vamos nos colocar de pé. Pastor Pedro, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor vai fazer as suas considerações, mas você vai colocar, pastor, cada uma pessoa que se dispôs a estar aqui hoje, diante de Deus, através da sua oração. Amém? Querido, você ouviu o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para transformar a nossa história. Eu queria reafirmar esse convite. Só é possível confiar se nós conhecermos ao Senhor. Você não vai viver essa confiança se você não conhecer a Deus, se você não viver uma entrega ao Senhor. Então, eu vou te deixar essa última oportunidade, porque eu sei que entrou gente aqui que está desesperada, e Deus está te revelando a você como aquele que você deve viver a sua vida confiando somente nele. Você quer conhecer a Deus, meu irmão, se entregando a Ele, vivendo a sua vida para Ele? Agora eu não vou te convidar a levantar a sua mão, eu vou te convidar a ser mais ousado. Se você quer viver uma entrega ao Senhor, a tua vida hoje, de verdade, você nunca fez isso, e quer conhecer ao Senhor, você vai sair do seu lugar, vai vir aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Se existem pessoas aqui que entraram nessa noite nesse lugar e nunca viveram uma entrega da vida ao Senhor, e hoje você quer se entregar a Ele, eu quero te convidar a vir aqui, eu quero orar com você. Eu quero te abraçar aqui nesse momento, mas você precisa querer viver essa entrega ao Senhor.
Só é possível confiar no Senhor se nós conhecermos a Ele. Então, se hoje Deus falou ao seu coração, você entrou aqui nesse lugar e você quer se entregar a Ele, para que Ele seja o dono da tua vida, o Senhor da sua vida. Ele é rei de um reino. Eu não sei se Ele é rei da tua vida, mas nessa noite Ele quer reinar na sua vida, reinar no seu coração. Você quer ter Jesus como rei da sua vida hoje? Quer? Então vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Se Jesus está falando ao seu coração que Ele quer ser o rei da sua vida, se essa é a sua realidade, você vai sair do seu lugar. Mas se existe alguém aqui que já foi até parte desse reino e deixou para trás, abandonou, e hoje você quer voltar para o Senhor, então vem aqui também que eu quero orar pela sua vida. Quantos entraram nessa noite nesse lugar? Talvez sendo o rei das suas próprias vidas, mas hoje Jesus vai tomar conta desse negócio. Hoje é Ele que vai reinar. Então vem aqui, eu quero orar por você. Nós vamos fazer essa oração. E eu sei que tem gente que está aqui com o coração bem fechado, mas Deus transforma corações fechados. Não espere, querido, viver algo novo se você não dá um passo de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que Deus falou com essa jovem e Deus falou com mais pessoas aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Sai do teu lugar pela fé e fala: Senhor, eu quero viver uma entrega verdadeira. Eu quero provar de um tempo novo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus ser rei da tua vida, rei na tua casa, rei dos negócios. Chega de você colocar a tua mão. Do teu jeito não dá certo. Querido, se não deu certo até agora, não vai dar certo nunca. Deixa o Senhor ser o dono. E nessa noite Ele quer ser dono do teu coração. O que Ele está fazendo na vida daqueles que estão aqui, Ele quer fazer na sua, que está aí no seu lugar com esse coração de pedra. Deus transforma corações de pedra em corações de carne. E é isso que Ele quer fazer com você que entrou aqui, que está aí atrás, endurecendo o coração para o Senhor. Sai do teu lugar. A Bíblia diz assim: olha, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureçai o vosso coração. Sabe por quê, querido? Deus tem uma obra maravilhosa para fazer na tua vida. E eu vou te convidar pela última vez, porque algumas pessoas já entenderam o recado de Deus. Se Deus está falando com você, pelo teu nome, por aquilo que Ele te conhece, para viver uma vida de entrega a Ele, sai do teu lugar agora em nome de Jesus. Como foi falado nessa noite, os dias são maus e não dá para viver longe do Senhor. Quem vive longe do Senhor na terra, vai viver longe do Senhor no céu. Quem decide por Deus na terra, viverá eternamente na eternidade com Cristo Jesus. Se Deus está falando contigo, sai agora do seu lugar. Porque aqueles que já saíram entenderam o recado de Deus, e Deus ainda está falando com mais pessoas aqui nesse lugar. Nós vamos orar, querido, e que a misericórdia do Senhor alcance você, que não tem se permitido viver a obra do Senhor na tua vida. E nós louvamos a Deus por aqueles que entenderam isso e hoje estão aqui, porque estão vivendo o tempo de Deus, estão conhecendo a Deus. Vamos louvar ao Senhor? O ministério vai estar conosco, cantando ao Senhor. E essa talvez seja a sua oportunidade de tomar uma decisão saindo do seu lugar e se colocando aqui conosco nesse lugar.